Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Coluna Forte, o nosso podcast dedicado à saúde da sua coluna, sem dor e sem cirurgias. Me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de dois mitos muito relevantes para os nossos pacientes: postura perfeita e movimento. Os pacientes têm a mania ou o hábito de dizer que, ou a cultura, acho que é cultural, né, Jason? O pessoal fala muito, não, esse movimento eu não posso fazer. A gente ouve isso muito. E outra coisa que se ouve muito são as posturas na frente do computador, né? Acho que isso é um tema recorrente e muita gente tem dúvida quanto à posição perfeita. Diz aí, gente, o que a ciência tem para dizer para nós a respeito disso? A ciência diz que a postura perfeita e a dor nas costas não tem relação. Ou seja, não é porque eu estou numa postura perfeita no meu ambiente de trabalho que isso vai fazer com que eu não tenha dor nas costas. O que a ciência diz é que a variação de movimentos ao longo do dia, buscando sempre posições de conforto, são mais importantes para você. Então, o que a gente tem que pensar, né? Isso sempre para tudo, quando a gente fala de coluna, é que a melhor postura é a Próxima. próxima. Quem já tratou aqui com a gente, não foram poucas, foram milhares de pessoas, sabe? A gente está sempre estimulando o movimento, porque quando a gente estimula o movimento, a gente estimula a coluna a entender outros movimentos, a gente fortalece a nossa coluna, nós flexibilizamos a nossa coluna e ela gosta muito do movimento, né? Exatamente. E outro mito muito importante é que quando o paciente tem dor, ele acha que ele precisa de repouso. O que tu tem a dizer sobre isso, Luiz? Não, né? A gente tem que procurar movimento. Quando nós estamos em crise, a gente tem que procurar os movimentos que aliviam. Né? Perfeito. Então, não existe repouso nunca. Existe um repouso que a gente chama de repouso relativo, que é o quê? Que são evitar as posições que agudizam a dor, que ressaltam a dor. Mas se a gente fica afastado do movimento, se a gente inibe o movimento, o nosso tratamento, a nossa dor tende a persistir por mais tempo. É. Né? Acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente reforçar. Então, primeiro, não existe postura perfeita, a melhor postura é a próxima. E que mesmo pacientes em tratamento agudo da dor, a gente tem que achar o padrão de movimento que favorece ele e não tirá-lo do movimento. A gente costuma dizer que problemas relacionados ao movimento se cura com o movimento. E aí a gente vai encontrar o movimento adequado, que o seu corpo aceita no presente momento, e vamos fazendo a exposição gradual aos movimentos que lhe traziam desconforto. Esse é o processo natural de tratamento de um paciente com dor aguda da coluna. Então, o repouso, como o Luiz disse, é relativo. Você está liberado para fazer atividades que não exacerbam, que não aumentam os sintomas. Né? As posições que, de certa forma, trazem mais desconforto, aí você deve evitá-las por um período curto, que aí o pessoal mais habilitado vai lhe orientando quando é o momento de se expor a esses movimentos. Trazendo um exemplo bem prático, assim, pacientes que a gente atende frequentemente aqui, né? O caminhar frequentemente é uma coisa que alivia os problemas da coluna. Tanto cervical quanto lombar. É para todo mundo? Não pode dizer que isso é uma regra, mas muitos pacientes se beneficiam da caminhada. Então, paciente se sente bem, pode caminhar? Pode. E nós fazemos exposição gradativa. O que é isso? O que é uma exposição gradativa? O cara vai sair para caminhar 1 hora? Não. Ele vai sair no primeiro dia 10 minutos. Se sentiu bem, tá tudo certo, vamos tentar 15. E a gente vai fazendo uma exposição gradativa. Conforme esse paciente vai ganhando confiança, vai diminuindo o estresse, isso ajuda também no controle da dor. Ele vai expondo o corpo aos opioides, endógenos, alguns hormôniozinhos que a gente usa durante a caminhada, que relaxam a musculatura, tem efeito lá no nosso cérebro e ajudam a diminuir essa dor. Então, muitas vezes a caminhada favorece, né? O ficar parado desfavorece por quê? Porque a coluna, conforme vai ficando mais tempo parado, os menores movimentos pequenos,
a coluna, o cérebro começa a mandar uma informação de dor que não é compatível. Por quê? Porque como ele desacostumou com o movimento, quando tu vai movimentar, ele se assusta. E aí ele manda a informação de dor. Como é que a gente educa o paciente nesse sentido? Às vezes ele fala assim, ele vai fazer o movimento, vou amarrar o cadastro, dói. A gente pede para ele fazer isso 2 vezes. Diminuiu. 3 vezes. Diminuiu mais ainda. 4 vezes. 5 vezes a dor desapareceu. Então, é o quê? Era muito mais uma informação que a gente tinha lá no cérebro que a gente vai desprogramando, né? Pacientes, por exemplo, comumente eles perguntam, Jason, agora que eu estou nessa fase um pouco mais aguda, eu devo parar o pilates, eu devo parar a academia? A orientação a gente aqui entende quais movimentos que lhe trazem conforto e esses movimentos serão reproduzidos lá na sala de musculação, serão reproduzidos lá no estúdio de pilates. E dessa forma, a gente não permite que o paciente vá perdendo capacidade física. Porque o repouso absoluto e a inatividade vão trazendo uma perda de capacidade e essa perda de capacidade faz com que a sua dor só progrida. Legal. Agora vamos falar de uns outros aspectos que eu acho legal, porque a gente falou aqui, abordou um pouquinho a postura na frente do computador, né? Mas essa postura é para tudo. As pessoas falam assim, existe uma postura ideal? Não, não existe. Quando eu estou num ambiente que é calor, a minha postura é uma. Se eu estou num ambiente que é frio, a postura é outra. Se eu tive uma dor de barriga, a minha postura é outra. Então, ela depende. Se eu estou num ambiente onde eu tenho várias pessoas conhecidas, eu tenho uma postura. Se eu estou num ambiente onde é completamente desconhecido, talvez um pouquinho ameaçador ali, a tua postura é outra. Então, a postura ela depende do ambiente, depende da temperatura, depende de como tu está biologicamente. Ela depende de uma série de fatores. A postura não é algo concreto, como as pessoas pensam, eu tenho uma postura boa, eu tenho uma postura ruim, né? A gente vê isso no exército. No exército eles vão lá sentido e o cara fica naquela postura. Se aquela postura perfeita fosse a mais confortável e a que não traria dor, eles ficariam horas naquela posição. Mas num dado momento, o oficial fala descansar. Então tu sai daquela postura perfeita para uma postura de relaxamento. E essa variação de posturas que vai trazendo conforto para o seu corpo. Um outro mito que a gente discutiu há um tempo atrás no podcast aqui foi o mito da postura ideal para dormir, né? Que entra em postura também, né? Se olhar aqui, a gente tem uns 3 ou 4 vídeos aí, você vai buscar ali, tem um videozinho mostrando a postura ideal. Não, ela não existe. A gente comenta bastante a respeito disso. Mas existe uma postura, uma posição em que a maior parte das pessoas se adaptam. Nos momentos de crise, vale a pena usar. Mas é a maior parte das pessoas. Tem pessoas que vão melhorar de barriga para baixo, tem pessoas que vão melhorar de barriga para cima, dependendo de como a coluna está se adaptando melhor naquele momento. Exatamente, essa situação que o Luiz falou, pessoas se adaptam melhor de barriga para baixo, de barriga para cima, a gente tem que entender a patologia de base, ou seja, o problema da coluna que esse paciente experimenta. Pacientes que têm hérnia de disco têm um tipo de posição que lhe traz conforto. Pacientes que têm um estreitamento lá do canal da coluna, às vezes experimentam um alívio com outro. Então eu já tive pacientes, por exemplo, que ele conseguia fazer uma prova de 150 km de bicicleta, naquela posição curvada, e isso lhe era confortável, e quando ele saía da bike ele precisava ficar numa posição mais ereta, ele conseguia caminhar 30 metros e já começava com dor. Então, a gente tem que entender qual é o problema do paciente para ir trabalhando as melhores posturas e entender que exercícios e que movimentos são mais adequados para esse paciente, quais movimentos geram um pouco mais de atenção, tanto da parte do paciente quanto da nossa parte. Obviamente, quando eu falo em atenção, não é a hipervigilância, é ficar se monitorando, porque isso também, essa hipervigilância, essa atenção sobre o seu corpo e sobre a sua dor, ela só potencializa a sua dor e leva a uma sensibilização do seu sistema nervoso. Sabe uma coisa que é curiosa, você falou isso da bicicleta, eu lembrei, alguns pacientes já pediram para fazer diário da dor, porque algumas pessoas elas têm uma baixa percepção sobre o próprio corpo, né? E eu peço para fazer um diáriozinho. E aí as pessoas falam assim, ela chega lá na primeira consulta e diz, não, que o computador, aquilo me mata. E aí tu vai ver, a pessoa tem picos de dor no sábado e no domingo. Então, aí ela assim, meu Deus, olha aqui, ó, minhas dores maiores, você não sabe. Então ela desconstrói o computador e ela constrói uma outra história, porque daí quando vai pesquisar, as pessoas normalmente
elas ficam mais tempo paradas no sábado e no domingo. E, né, no dia de semana você acorda, sai, leva o filho para a escola, volta, vai trabalhar, sai para almoçar, e às vezes final de semana aumenta o Netflix, vai mais cedo para a cama, acorda mais tarde, e nesses momentos a gente tem potencialização da dor. Né? Então, o prestar atenção e não botar numa culpa que é meio que um jargão da nossa mente, que aquela posição do trabalho que vai te fazer mal, a gente prestar atenção, porque assim como já discutiu em outros podcasts também, né? Tem pessoas que falam que, eu sinto dor, o Jason falou ali, e acho muito interessante, né? O estreitamento, a hérnia de disco, o bico de papagaio, isso não conta para a maior parte das pessoas que têm dor na coluna. Esse conta para as pessoas com dores agudas, porque osteófitos, muitas pessoas têm, desgaste na cervical, vamos botar lá uma parte da coluna, né? Parte aqui do pescocinho. 90% das pessoas entre 30 e 40 anos têm artrose cervical. O que é isso? Um desgaste. Aí vai dizer, meu Deus, está todo mundo doente. Não, esse é um processo normal. E não é de 10 pessoas, não são 9 que vão estar com dor na cervical. Não, é muito distante disso. Então, não é a artrose que leva a esse processo, né? Não é o bico de papagaio lá, os osteófitos que vão levar a esse processo. Não é a hérnia de disco que tu teve lá em um momento da tua vida que vai levar a esse processo. E sim algumas posturas. E aí tu experimenta dor em alguns momentos do dia. Diferente desses casos que o Jason falou, que são os casos agudos, né? É aquele cara que não consegue botar um pé no chão, não consegue adotar uma outra posição, porque está com uma dor agudizada, né? Uma dor neural importante. Então, a gente tem que entender que existe essa diferença. Porque a gente vê muito na clínica o quê? O cara assim, eu tenho dor nas costas porque eu tenho hérnia. Mas dói sempre? Não dói. Então não é por causa da hérnia. Dói só quando eu sento no sofá. Dói só quando eu faço muita força. Isso não é da hérnia, né? Isso ou é de postura ou de alguma função que o corpo não está adaptado a fazer. Outro dia, por exemplo, teve um paciente, ele já é operado da coluna lombar, ele fez uma artrodese, que é uma colocação de placas e parafusos, e aí agora ele foi diagnosticado com uma hérnia no segmento superior, que não sofreu a fixação com placa e parafuso. E aí, em 3 atendimentos, esse paciente já estava sem dor. E ele disse, Geis, eu estou com medo que eu tenha que operar agora essa hérnia que surgiu. Eu assim, mas veja bem, a gente tem uma hérnia ali naquele segmento, uma nova hérnia, e nessas 3 sessões eu consegui modificar a situação daquela hérnia? Ela desapareceu? Não, ela continua ali, mas a dor dele desapareceu. Então não é porque temos a presença de uma hérnia de disco que ela seja necessariamente a responsável pela sua dor. Pode ser que seja só mais um achado radiológico, mas que quando confrontado a parte clínica do paciente, o estado dele, a gente vê que não existe uma relação. Vou simplificar o que o Jason falou. O que é um achado radiológico? Assim, tu tem uma dor nas costas, mas não tem a ver com a hérnia. Né? Por quê? Porque a hérnia está o tempo inteiro ali e aquela dor só aparece quando está no sofá. Né? Porque a gente vai fazer testes específicos para irritação da hérnia e o paciente não sente dor. Então ele tem uma dor no local que não é causada pela hérnia, mas tu vai lá e faz a ressonância, aparece a hérnia. A mesma coisa vai acontecer em diversas outras partes da coluna, como eu falei. Tu pode não ter uma dor na cervical, tu vai lá e vai fazer uma ressonância na cervical. Se tu tem 40 anos, de 10, 9 pessoas vão ter. Eu não tenho certeza, eu tenho estudo ali, mas acho que hérnia de disco lombar com 60 anos, 70% da população tem. Então, as pessoas vão ter hérnia, mas não são de cada 10, 7 não está com dor na lombar por causa da hérnia. Não, né? Essa relação entre estrutura e dor, ela não é real. Porque senão, todo mundo com 50 anos já está morrendo de dor, porque a chance de ter artrose na maior parte das articulações do corpo com 50 anos é muito grande. E não é todo mundo que está com 50 que está com dor, né? Então, essa relação de estrutura, artrose, tendinites, espessamento de ligamento e dor, ela não é verdadeira, né? Exemplificando um pouco isso, e saindo um pouco da coluna e indo para a região do ombro, indivíduos com mais de 60 anos, foi feito um estudo que mostrou que quando eles fizeram a ressonância magnética do ombro, metade desses pacientes eles tinham uma ruptura de tendão do famoso manguito rotador, mas eram assintomáticos, ou seja, eles não tinham dor. Então é outro achado muito comum nos exames,
e que as pessoas acham que porque tem uma ruptura no tendão, necessariamente ele vai para uma cirurgia do ombro. Isso acontece muito no ombro, isso acontece muito no joelho com as lesões de menisco, isso acontece muito na coluna com as hérnias, escolioses. A gente vê bastante o paciente chegar, eu tenho dor na coluna e eu tenho escoliose. Como se a escoliose fosse uma condição que gera dor na coluna. Eu lembrei agora, né, a gente falando disso, de um estudo do Einstein, né, que é um hospital de referência aí no país, falando que dentro do Einstein, né, com cirurgiões aí extremamente competentes, 67% das cirurgias eram desnecessárias. Né? Então, o que ele fez? Ele colocou, prévio à consulta do ortopedista, uma consulta com um clínico, né? E a equipe do clínico. Para quê? Para que diminuísse essa incidência de cirurgias desnecessárias com uma visão focada na estrutura. A visão ela tem que ser focada na função, no estado clínico do paciente e não no exame radiológico. Né? Isso a gente pode ter um podcast aí a respeito disso, dizendo como são as transformações, quais são as hérnias que regridem com mais facilidade. Agora, voltando um pouco atrás, o Luiz tinha falado que na segunda-feira o pessoal chega se queixando de dor. E aí a gente... e aí, segunda-feira é o dia que todo mundo diz, estou mal. E a gente observa que as pessoas que chegam com dor não são aquelas que foram fazer uma trilha, foram pedalar, foram correr, foram aquelas que ficaram paradas na frente da TV. E não é porque ficou na frente da TV numa postura errada que trouxe a dor. É justamente a falta de movimento, né? Não estar ativo durante o fim de semana é um motivo aí para chegar na segunda-feira aqui para a gente com queixa de dor nas costas. A gente fala bastante aí, né, do que cura, né? A gente fala um pouco da força, da composição do corpo, do movimento. Eu acho uma coisa muito interessante é que assim, esse nosso hábito de ficar parado, ele tem quanto? 60 anos? Porque antes do advento da TV não tinha. Tu sentava no final do dia para contar uma história com um lampião e ia dormir. Então a gente tem milhões de anos onde a gente evoluiu com o movimento e hoje a gente quer tirar esse movimento e acha que está tudo normal. Passar boa parte do tempo sentado e final de semana deitado. E aí a gente tem as queixas, múltiplas queixas, né, no corpo. Teve até um congresso aqui em Florianópolis de cardiologia, né? Que o pessoal botou algumas mesas lá no fundo para quem quisesse assistir o congresso de pé, né? Para sair dessa postura o tempo todo sentado. Então ele permitia que as pessoas se movimentassem um pouco mais durante o evento. Aqui na Ideal Spa Saúde, sempre que a gente faz um curso presencial, a gente também tem isso. A gente tem cadeira, a gente tem puff, a gente tem maca, e as pessoas que estão assistindo o curso estão livres para a todo momento estar se movimentando, estar mudando a sua postura, porque isso é o que traz o bem-estar, é o movimento que faz com que a modulação da nossa dor aconteça. É isso por hoje. E agora, fazendo o fechamento. Então, basicamente, o que a gente viu hoje no nosso podcast é que não existe a postura perfeita, a melhor postura é sempre a próxima, então precisamos estar variando as posições ao longo do dia. Vimos também que, no caso das dores, o repouso absoluto não é o tratamento indicado, a gente precisa de um repouso que a gente chama de relativo, onde a gente vai realizar as atividades que o nosso corpo permite para aquele momento e vamos aumentando essas atividades conforme o nosso corpo vá permitindo. Desvincular a estrutura da dor, né? Não botar a culpa na hérnia, né? E sim observar os comportamentos que vão te levar à dor. Acho que isso é super importante, esse diáriozinho da dor aí para quem tem a baixa percepção. Esses 3 fatores acho que são fatores muito importantes para a gente conseguir ter sucesso aí no tratamento da coluna vertebral. Mapear o contexto em que essa dor aparece, né? É uma situação de estresse, uma situação de sobrecarga emocional, uma briga com alguém no trânsito, identificar gatilhos e não,
Às vezes eu estou no trânsito e acho que porque eu estava dirigindo é que eu fiquei com dor nas costas, mas eu me irritei com a fechada que eu acabei recebendo. Isso pode realmente ser o gatilho. Enquanto você está fazendo uma viagem, curtindo a paisagem, conversando com o seu marido, esposa, e você está tranquilo. Por horas, às vezes, vai viajando e sem desconfortos. Então, acho que é basicamente isso. Recado dado. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso podcast Coluna Forte, um podcast destinado aos cuidados da sua coluna vertebral sem cirurgia. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até.